O pessoal está entrando. A gente vai começar o tempo de adoração, tempo de meditação na palavra, de oração. Hoje é o dia que normalmente a gente se reúne para adorar o Senhor. E nessa nova configuração a gente entende, nós não estamos condicionados a um lugar físico, a um prédio. Nós sabemos que nós continuamos sendo igreja onde é que nós estejamos. Seja cada um na sua casa, cada um com o seu celular na mão ou com o computador, se você estiver com a tua família. É isso que a gente crê, que a gente manifesta a igreja, porque nós somos a igreja onde nós estivermos. E eu estava meditando quando o bispo me chamou hoje e falou assim, olha, o primeiro turno é teu. E eu tava já pensando, falei, nossa, que bacana, eu cheguei de viagem na segunda-feira à noite e eu queria compartilhar um pouco de como foi esse final de semana no Rio de Janeiro. Umas horas depois eu recebi uma notícia de um amigo meu que faleceu por conta dessa epidemia que a gente está acompanhando e se resguardando em casa. E eu confesso que eu fiquei bem assim... Eu não vou usar que meu coração ficou dividido, mas em algum momento eu falei assim, poxa, Senhor, parece que a gente tá falando uma coisa que a gente crê e que a ameaça tá vencendo. E é por isso que eu comecei tocando esse louvor, tá tocando aqui, que a gente parece estar cercado, mas a gente continua guardado pelo Senhor, e é nisso que a gente crê. E eu queria ler com você, foi um texto que a gente já leu essa semana na leitura bíblica, você que está acompanhando deve ter lido, Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus olha continua olhando para eles e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Essa palavra eu estou meditando desde o final de semana. A gente teve a oportunidade de compartilhar ela lá no Rio de Janeiro. E eu confesso que eu parei para meditar nela de novo, como quem diz assim, eu já estudei, ela está queimando no meu coração desde então, mas parece que o Senhor vem falar de novo de uma outra forma, como Ele sempre renova as misericórdias dele a cada manhã, cada vez que nós paramos para meditar na palavra e ler, Ele mostra de uma outra forma. Gente, desculpa, é hora do pessoal passear com o cachorro. Os cachorros parecem que não estão de quarentena aqui no bairro. Se tiver muito mais alto o cachorro, você me avisa que eu vou tentar dar um jeito de falar mais alto. Mas voltando, a gente percebe que cada vez que a gente para meditar na palavra do Senhor, o Senhor se revela de uma outra forma, o Senhor nos mostra algo que a gente precisa ver, talvez a gente leu, viu, mas precisa meditar ainda um pouco mais, um outro aspecto, um outro ponto de vista. E algumas coisas nesse texto eu queria que a gente meditasse. Quando Jesus vai ali e começa a perguntar para os discípulos, né? Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Primeiro ele pergunta quem os outros dizem. Na princípio pode parecer que Jesus estava tendo uma crise de identidade. Quantas vezes, talvez, muitos de nós, em algum momento, por uma frustração ou por alguma situação de luta ou por alguma situação que a nossa fé estava sendo provada, estava sendo testada, a gente de repente parou e perguntou assim, olhou no espelho e falou, mas o que eu sou? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Será que elas conseguem olhar para mim e dizer assim, olha, ali vai um filho de Deus?
Ou será que as pessoas continuam olhando para mim e dizendo alguma coisa do meu passado? Ou elas olham para mim e continuam rotulando aquilo que era um comportamento que eu tinha antes de conhecer o poder de Deus? Ou olham para mim e falam assim, aquela ali diz que é crente, mas ela não tem fé, porque ela não manifesta, ela fala contra. O comportamento dela não é coerente com aquilo que ela fala que ela prega, ou aquilo que ela fala que ela crê. E Jesus para os discípulos e pergunta quem os outros. Ele não estava perguntando primeiro dos discípulos, ele primeiro queria saber o que os outros pensavam que ele era. Quem que os outros dizem que eu sou? Né? E eles começam a dar as respostas. Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A gente podia parar aqui um por um dessas respostas, né? João Batista, a gente sabe, já tinha perdido a cabeça, né? Em algum momento ele conheceu o Messias, ele sabia, ele anunciava o Messias. Foi para isso que o João Batista veio. Ele tinha como chamado abrir o caminho, preparar o caminho para a vinda do Messias. E ele tem no momento do seu chamado, ali no momento do seu ministério, ele reconhece o Messias e diz ali, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Ele dá ali uma frase muito parecida com a frase que a gente sabe que Pedro responde aqui sobre quem Jesus é. Mas no mesmo momento que ele reconhece que ali diante dele está o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele batiza o Filho de Deus, ele cumpre ali o que está na promessa, né? Qual era a profecia a respeito de Jesus. Mas no minuto seguinte, ao invés de deixar tudo e seguir Jesus, ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele não abriu mão daquilo que era o seu ministério, ele não abriu mão daquilo que ele já sabia fazer, ele não abriu mão daquilo que era um ciclo e que precisava ser encerrado. Outros dizem que ele é Elias, né? E é interessante que eles reconhecem Elias, porque Elias, o espírito da profecia, né, o espírito de um profeta, ele aponta para a unidade da igreja. Ele aponta para acabar com a divisão. Porque quando Elias aparece ali diante do povo, ele fala assim, olha, se Baal é Deus, serviu, se o Senhor é Deus, serviu. E ali ele restaura o altar diante de Israel, e a gente sabe que Deus responde ali com fogo, né? O Deus que responder com fogo, esse é o Senhor, esse é Deus. E o Senhor é o único que responde com fogo. E então eles reconheciam em Jesus aquele que trazia a concordância, aquele que estabelecia algo contra a divisão, aquele que trazia a consciência, a revelação de que o povo estava disperso, cocheando entre a religião e o poder humano, né? Se a gente entender ali no caso do Império Romano, que era o que agia na época de Jesus, eles tinham ali que cochear entre dois pensamentos, até se a gente olhar entre os discípulos de Jesus, né? Mateus era coletor de impostos, então era alguém que tinha uma vida inteira seguido Jesus, porque a palavra fala que ele era, ele tinha essa questão do judaísmo, ele era levita, e ali ele abre mão e vai servir o Império Romano. Então o ponto dele de discussão entre circunstâncias ou instituições humanas, ideologias humanas, o fez cochear em dois pensamentos até que ele conhece Jesus e ele larga tudo, abandona tudo e segue a Jesus. Eles falam de Jeremias, porque a palavra de Jesus em muitos momentos era dura, era uma palavra de exortação, uma palavra que é assim, olha, se vocês não mudarem a rota de vocês, vai vir juízo, mas por enquanto é uma palavra de exortação. Ou um dos profetas, de novo, é aqueles que apontam para a convergência, aqueles que apontam para a concordância, aqueles que apontam para a unidade. Esse é o papel do profeta. E aí eles, depois de Jesus ouvir essas respostas, ele pergunta de novo, tá bom, já entendi, os outros dizem que eu sou João Batista, que eu posso ser Elias, que eu posso ser Jeremias ou qualquer um dos profetas, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? De novo, Jesus não estava ali com uma crise de identidade, querendo saber o que os irmãos, o que os discípulos, o que a igreja pensava dele como líder. Até então ali não era igreja, né? Ele vai dar a palavra de revelação sobre igreja na sequência. Mas até ali então era só um grupo com o mestre e seus discípulos. E ele estava querendo saber, não era pesquisa de satisfação, mas como se fosse, eu quero saber se o que eu estou fazendo aqui está sendo revelado na plenitude. Eu quero saber se aquilo que eu estou liberando como palavra de vida, como palavra de salvação, está sendo recebido por vocês de forma plena, de forma coerente. E aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E ali então Pedro tem uma revelação, porque a resposta que Jesus dá para ele: você é feliz porque isso te foi revelado, não por carne ou sangue, mas pelo Espírito. E eu quero falar aqui de 3 coisas. A primeira é revelação. A primeira coisa que Jesus pergunta para eles é assim: o que eles dizem, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Se a gente prestar atenção nos evangelhos, Jesus até então se apresentava como o Filho do Homem, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque o Filho do Homem, vários textos falando sobre o Filho do Homem. Naquele momento, ele coloca em xeque e ele pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E ele volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde não que ele é filho do homem, mas que agora ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali ele tem Jesus glorificado. Ali ele recebe a revelação de quem é Jesus Cristo. E isso é fundamental. Se relacionar com o Cristo, que é Filho do Deus vivo, talvez seja muito diferente, parece a mesma coisa, mas é muito diferente nós nos relacionarmos com o Filho do Homem e nós nos relacionarmos com o Filho do Deus vivo. Enquanto eu me relaciono com o Filho do Homem, eu acredito que o homem é criação de Deus, é filho de Deus, e que Deus é pai, não é padrasto, e todas essas coisas que a gente ouve por aí, que as pessoas tentam trazer a sua religião para explicar Deus. Agora, a partir do momento que eu tenho a revelação de quem é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, eu paro de enxergar apenas com uma ótica humana e eu começo a enxergá-lo glorificado com a sua divindade. Jesus sempre foi 100% homem, 100% Deus, mas as pessoas ainda estavam se relacionando ele como um homem ungido, um homem que manifestava o Espírito de Deus, um homem que carregava algo do céu, mas a partir daquele momento uma revelação vem sobre a terra, e quem recebe aquela revelação é Pedro. Quem recebe aquela revelação de quem é Jesus? Pedro. E Jesus prontamente afirma para Pedro e dá a ele uma responsabilidade de fundamento. Ele fala assim: olha, Pedro, você é muito feliz porque você recebeu essa revelação. Mas isso não é para você se inflar e se achar mais importante porque você recebeu essa revelação, então você é mais espiritual que os outros. Isso traz para você uma responsabilidade de fundamentar. Isso traz para você uma responsabilidade de saber que a igreja se fundamenta sobre a verdade de que Cristo é Filho do Deus vivo. E ele ainda continua: e eu te digo que essa pedra eu vou edificar minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-las, né? Na tradução, Hades pode ser as portas da morte, as portas do inferno, as portas do sepulcro, as portas das profundezas. Cada uma versão ou tradução da Bíblia traz uma dessas palavras e nós entendemos que é praticamente a mesma. E nós temos enfrentado os dias em que a ameaça são ameaças de morte. Não são só ameaças, a gente está lidando com fatos. Eu comecei essa live falando: eu recebi notícia de morte hoje, é meu amigo. É meu amigo. Assim, como é que eu vou ficar? É para ficar abalado? Poxa, ele era mais novo do que eu. Ele era mais novo do que eu, ele era casado, ele tinha um filho de 2 anos. E eu falo assim: Senhor, eu não quero questionar do porquê ele. Eu não quero dizer porque ele, não porque o outro. Eu tenho a certeza e a convicção de que eu vou encontrar com ele no céu. Eu tenho a certeza e a convicção que ele foi para a eternidade, ele furou a fila. Mas, Senhor, como é que nós nos comportamos diante dessas situações? Como é que nós olhamos para tudo isso, para esse cenário de ameaça, e como é que a gente tem que fazer? Jesus ali na sequência, ele dá chaves, né? E ele fala assim: olha, o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu. E talvez por muito tempo você, como eu, foi ensinado a usar essas chaves de maneira egoísta, de maneira olhando para o próprio umbigo, olhando para as suas vontades, olhando para os seus desejos, olhando até os lícitos. Eu não vou entrar aqui que a tua vontade, o teu desejo não era lícito, não, o Senhor quer te abençoar, não é nada disso. Mas por muito tempo, talvez você foi ensinado de que usar a chave de ligar e desligar na terra e no céu era algo para que a gente apenas tivesse coisas e para que a gente usasse a nossa comunhão, o estar com outros irmãos para selar e usar ainda essa palavra e dizer: tá vendo, Deus? Você prometeu na sua palavra, então tá ligado aqui, o Senhor tem que fazer, como se fosse assim, colocando Deus em xeque.
que ele teria que cumprir a sua palavra, quando na verdade Jesus aqui está dentro de um contexto, ele está falando sobre maturidade, ele está falando sobre entender tempos e eras, ele está falando sobre entender ciclos. Se eu não fecho um ciclo, se eu não inauguro um novo ciclo, eu continuo preso pelos meus afetos, e a prisão dos meus afetos e aquilo que me prende nas minhas emoções, nos meus sentimentos, não, por mais que eu use o ligar e o desligar, não me faz andar para o próximo ciclo, não me faz alcançar um novo patamar, não me faz abrir os céus, não me faz trazer o céu para a terra. E não é que a gente está ali te dando um caminho para que você seja um super crente, né? Porque, infelizmente, nos dias atuais, eu tenho certeza que você ficou aí em casa, você que conseguiu ficar na quarentena, você que não saiu de casa, você ficou ali, talvez em alguma parte do dia ocioso, na outra parte do dia você pegou seu celular, você ficou vendo todas as redes sociais e se alimentando dessas notícias. Eu concordo com você. A gente precisa não ser alienado, a gente precisa estar ali lendo, sabendo o que está acontecendo, até para que a gente guerreie. Mas a maneira como nós lutamos as nossas guerras não é de acordo com o que o discurso do medo e da ameaça tem pautado. A maneira como nós lutamos as nossas guerras tem a ver com aquilo que Jesus deixou de promessa para nós. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, fica tranquilo, vai passar. E mesmo que você passe, você enfrente a morte e para o mundo natural você morra, fica tranquilo. Aqueles que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados, eles têm vida eterna, está garantido. Né? Como Paulo diz, para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. E o que eu queria trazer hoje, antes da gente começar o nosso tempo de clamor e de oração, nesse primeiro turno, é exatamente essa consciência de quem nós somos e o que nós carregamos. Nós temos a revelação de quem é Jesus Cristo. Eu não estou perguntando se nós temos essa revelação como comunidade, querida. Essa pergunta eu vou fazer de forma individual. Porque talvez, na maioria das vezes, nós vamos a um culto, nós vamos a uma reunião, nós entramos numa live, a gente está aqui como igreja se relacionando, e a gente ouve a palavra, a gente recebe, a gente fala, uau, fogo consumidor, 40 dias no fogo. E tem sido realmente dias de fogo. Desde o dia que o Senhor trouxe esse entendimento, são dias de fogo. Até então era uma ameaça do outro lado do oceano. Em poucas horas ou em poucos dias chegou no nosso continente, chegou no nosso país. E aí, a princípio, não, isso é só histeria, isso daí é exagero. E ainda tem gente falando que é exagero. E aí, de repente, morre alguém do teu lado. Morre alguém na tua família, morre um teu amigo. Você sabe que morreu um amigo e tem outro já na UTI. Eu tô falando de mim. Eu acabei de saber hoje que um amigo meu faleceu, dando positivo para essa peste. E eu sei de outros 3 que estão internados. Um já deu positivo, outros 2 estão aguardando confirmação de exame. E eu falo assim, o que eu sou? Sou melhor que eles porque não chegou na minha casa? Ou porque eu sou mais espiritual, porque eu estou em oração e jejum? Está repreendido essa mentalidade religiosa de achar que eu sou melhor do que o outro. Aliás, a gente pode continuar falando de Pedro. Talvez aquela hora que Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a palavra, Jesus vira para ele, perdão, fica tranquilo, tá, querido? Isso aqui é só catarro, coriza, ar-condicionado de avião, tá tudo bem por aqui, hidratando. Nada de tosse seca, nem febre, nem nada. Fique em paz. Jesus vira e fala, Simão Pedro, ele estava sendo bem específico. Você recebeu a revelação. Acho que os outros discípulos ficaram olhando, vendo aquela conversa. Uhul, amém, aleluia, glória a Deus. Mas quem recebeu a revelação, quem entendeu, foi Pedro. Se você tem dificuldade de saber quem é Jesus, eu vou te aconselhar, talvez, ler um livro que você tenha medo de ler. Porque foi ensinado que é muito difícil, ou você ouve sempre dizer que ninguém entende quando lê, que é Apocalipse. O primeiro versículo de Apocalipse diz, revelação de Jesus Cristo. E a gente fica com medo de saber quem é Jesus. E a gente prefere andar pela revelação do outro. É importante que a gente compartilhe a revelação que a gente tem recebido. É importante que a gente, como comunidade, como igreja, como corpo, a gente compartilhe as revelações, porque todos ganham com isso. Mas a revelação que você recebeu, ninguém pode tirar de você.
a revelação que o Senhor entregou para você, Jesus Cristo se revelou para você, aquilo que você recebeu de revelação, você quando compartilha comigo, edifica a minha fé. Mas uma hora ou outra eu posso falar assim, eu ouvi aquele irmão falar, aquela pessoa comentou, mas aquilo talvez não seja tão vivo em mim quanto é em você. Por isso é tão importante que você saiba quem é Jesus e que ele é o Cristo do Deus vivo. Isso aí foi tão, mas tão fundamental, tão importante que se você olhar no capítulo 17, o começo do capítulo, Jesus está subindo com eles para o monte. Para quê? Para transfigurar na frente deles, para se glorificar. Ali já não está mais só Pedro, tem Tiago e João junto. Eles estão ali recebendo revelação de quem é Jesus Cristo. A revelação traz para nós responsabilidade. A revelação não traz para nós o direito de se engrandecer, de achar que é mais espiritual que o outro, ou de que tem mais estudo, ou de que tem mais condição de falar ou não sobre um determinado assunto. Aliás, num outro texto, para ser mais específica, no Evangelho de Lucas, Jesus adverte Pedro e fala assim, Pedro, você vai me negar, né? Ah, não, Senhor, eu não. Então escuta aqui, Pedro, deixa eu te contar uma coisa. O diabo me pediu para te peneirar. Ai, Senhor, o Senhor falou que então que não podia, né? Porque veja, lembra? Eu recebi a revelação de quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então o Senhor não vai permitir que ele me peneire. Não, não. Eu tô falando para você que eu só permiti, mas eu intercedi por você. Pedro, a hora que você se converter, fortalece os teus irmãos. Sabe por que é importante que eu e você tenhamos a revelação de quem é Jesus Cristo? Porque num momento como esse, em que várias vozes de medo e de ameaça estão nos cercando, estão nos afrontando, estão nos ameaçando, estão vindo contra nós, se eu tenho a revelação de quem é Jesus Cristo, a minha responsabilidade, se eu já estiver convertida a essa revelação, é eu ir até meu irmão que está fraco, que ainda não foi fortalecido, a minha responsabilidade é fortalecer. A minha responsabilidade é te fortalecer naquilo que Jesus se revelou para mim. A tua responsabilidade é me fortalecer naquilo que Jesus se revelou para você. Nós somos comunidade, não é hierarquia. Esse sabe mais do que o outro, esse é mais do que o outro, esse tem título, esse tem unção. Querido, é comunidade, então tudo é comum. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O Espírito se manifestou na plenitude lá no cenáculo. Se a gente for em Atos, a gente pode ficar horas ali lendo aquele capítulo, entendendo o que aconteceu. Tinham 120 no cenáculo. O Espírito foi derramado, ali tinha a plenitude de todos os ministérios. Eu comentei isso outro dia num dos cultos, né? Se você pensar nos 5 ministérios, nas 5 formas que Deus deixou para que a gente edificasse o corpo, e a gente quiser saber quantas combinações são possíveis entre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, você vai trocando. Quantas combinações são possíveis? Você faz um multiplicado pelo outro. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. 120 pessoas no cenáculo receberam a plenitude de todas as combinações possíveis do que são os ministérios, que são para edificação do corpo. Tudo lhes era comum. Então não se coloque numa condição de quem não recebe revelação de quem é Jesus Cristo. Não se coloque numa condição de que tem que esperar alguém liberar uma palavra. Nós andamos, obviamente, em cultura de honra. Nós honramos o que cada um carrega. Nós honramos aquilo que nós recebemos de direção. Nós honramos e entendemos que o Senhor levantou o bispo, a bispa, para estar à frente dessa comunidade, direcionando, comandar, revelando palavra, mas você também tem acesso a isso. Não é mais tempo de achar que só um ou dois, como na antiga aliança, no Velho Testamento, recebem a revelação de quem é o Senhor e do que Ele tem para esses tempos. É a hora de você entrar no secreto, de você realmente parar de ter medo do fogo consumidor, entrar nesse fogo e receber revelação de quem é Jesus, receber revelação de quem o Senhor quer que você saiba. Ele quer saber sabe o quê? Se você tem convicção de quem Ele te criou para ser. Será que você realmente sabe quem você é em Deus? Será que realmente você sabe que com Jesus, o Cristo do Deus vivo, o que você tem condição de revelar aqui nessa terra, e não só revelar porque você vai parecer um super crente, mas a condição que você tem de alcançar pessoas e fortalecer a fé delas? Porque foi o que Jesus disse para Pedro: Pedro, o diabo quis te peneirar, eu intercedi por você, mas a hora que você se converter, fortaleça os teus irmãos.
A revelação vem primeiro para fortalecer o nosso coração. A hora que a gente está fortalecido, a gente não fica tirando e zombando com o irmão que está mais fraco. A gente não fica fazendo piada com aquele que está desesperado. A gente vai e fortalece o nosso irmão. A gente vai e fortalece a fé do outro. A gente vai e entende que, como comunidade, um apoia o outro, um edifica o outro. E eu quero ler um versículo para você, na verdade são 3. Se a gente continuar em Atos, na sequência do Pentecostes, tem um paralítico há 38 anos na porta do templo. Pedro e João passam por ele, em nome de Jesus ele é curado, ele salta. As autoridades começam a ameaçar, né? Nós estamos aí com dias em que as pessoas ficam ameaçadas, porque eu entendo, querido, eu também nasci em lar evangélico, eu fui ensinada a ser igrejeira desde que eu nasci. E eu não estou de forma alguma questionando ou dizendo que eu não entendo. Entendo. Fui criada dessa forma. Essa foi a forma como eu fui educada, a ser igrejeira. Então, a hora que você é ameaçado a não ser igrejeiro, parece que dá uma pane. Como assim eu não vou na igreja? Como assim eu não vou no culto? Como assim eu não vou sair da minha casa num domingo e ir, ou num outro dia, quarta-feira? Eu tô acostumado com essa rotina. Talvez seja a hora da gente meditar. Será que Deus não tá permitindo uma situação que eu concordo, ela é trágica, ela é séria, ela é grave, mas para que eu repense aquilo que eu tenho de revelação e como eu tenho me comportado, qual é a minha responsabilidade, quanto de responsabilidade eu tenho assumido em relação a essa palavra? Porque se a gente pensar na igreja perseguida, da China ou de qualquer um daqueles países ali na Ásia, na Euroásia, no norte da África, ali não pode ter cristão, ninguém tem liberdade de fé, como nós temos no Brasil. As igrejas são subterrâneas e nem por isso eles deixam de ser igreja. Óbvio que ali é um outro contexto, ninguém está falando vamos desobedecer aqui as ordens de precaução, de prudência, não é esse o ponto. Mas assim, será que a gente tem sido crentes irresponsáveis no sentido de só manifestar a nossa fé se a gente está numa reunião com outros crentes? Será que a gente está sendo os irresponsáveis e os fracos na fé, que só manifesta a fé e só acredita que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, se a gente está numa reunião de domingo ou numa reunião de quarta-feira? O que nós temos feito com a responsabilidade da revelação que nós carregamos? Ou da revelação que o Senhor nos entregou? Que é para edificação do corpo, não é para edificação da minha autofé, da minha autocrítica, da forma como eu me enxergo e me coloco para as pessoas de nariz empinado e dizendo que eu sou mais e melhor. Não! É a forma que eu tenho edificado o meu irmão. A revelação só vem para isso, para que eu edifique, para que eu fortaleça o outro, que talvez no dia de hoje não está tão forte. Que talvez o dia de outro, o outro no dia de hoje, recebeu uma notícia pior que a minha e ele, por uma seta, não tá tão forte quanto eu. E amanhã vai inverter. É ele que vai ter a palavra para me curar. É ele que vai vir com a revelação e vai me fortalecer. Isso, querido, é ser comunidade. No capítulo 4 de Atos, depois que eles são ali ameaçados pelo Sinédrio, eles não podem fazer nada, eles respondem, importa obedecer a Deus, que aos homens a gente conhece esse texto. E eles vão contar para a igreja, tá ali reunida, já são quase 8.000 pessoas, uma igrejinha pequena, sabe, 8.000. E aí eles contam o que aconteceu, e eles começam a orar. Eles não contaram e falam assim, Senhor, tem misericórdia. Deus, olha o Sinédrio, esses religiosos não entenderam, crucificaram Jesus e agora vem aqui perseguir a gente não fez nada, só curou um paralítico. A gente não atacou o governo, a gente não fez manifestação, a gente não tá colocando vídeo polêmico na internet, a gente só orou e curou um paralítico. E tá recebendo ameaça. Sabe qual foi a oração deles? Eu vou ler para vocês. O versículo, a partir do versículo 29. A oração começa mais acima, mas eu quero que você preste atenção nesse ponto. Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e nos dê ousadia. Em outra versão está escrito intrepidez. Em outra versão está escrito capacita os teus servos. Em outra versão está escrito nos dê coragem. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você está lendo aí comigo.
mas todas elas dizem da mesma coisa. Diante da ameaça, Senhor, eu quero ousadia para ir contra a ameaça, não para ser o desordeiro, o rebelde, mas para que a minha mente não fique presa nos meus sentimentos, para que a minha mente não fique presa nos meus próprios afetos. Me dá ousadia para continuar anunciando a tua palavra de forma corajosa, ou intrépida, ou com intrepidez, ou com ousadia. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E a palavra continua dizendo que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Se fosse para a gente encerrar aqui e começar a orar, a gente já tem motivo suficiente para nos voltar, para nos alinhar, realinhar céu e terra, calar a terra e trazer o céu, e lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus já nos revelou, já se revelou para nós, e pedir essa ousadia, essa intrepidez para continuar sendo igreja, mesmo dentro de casa com a nossa família, né? Eu vi alguns posts hoje e eu falei assim, nossa, é verdade, a gente precisa aprender a olhar com outra perspectiva, né? Na verdade o texto ali estava querendo alfinetar, mas eu preferi ler ele com bons olhos. E eu falei assim, quantas vezes a gente já virou para Deus com a desculpa de que a gente não tem tempo por causa do trabalho, a gente não tem tempo para ler a Bíblia, a gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para descansar. O Senhor, apesar de todo o cenário de caos e de medo e de ameaça, nós temos agora um tempo para ficar em casa, com o tempo, com a família, podendo ler mais a Bíblia, podendo orar mais, podendo buscar mais o Senhor. E a gente, ao invés de aproveitar esse tempo para nos fortalecermos, para fortalecer um ao outro, a gente usa esse tempo para gastar com o pânico, para ficar mais doente, para começar qualquer pigarro. Ai, meu Deus, acho que é melhor eu ligar pro médico. Esse pigarro aqui não estava aqui hoje, mas acho que foi uma tosse. E aí você começa, né, pela mentalidade e por causa de todo o ambiente de medo e de terror, você começa a se colocar como alguém frágil, como alguém suscetível, que talvez nem tivesse vírus, mas você começa a projetar. Eu não estou colocando que as pessoas que foram diagnosticadas, que fizeram o teste, que deram positivos, foram fracas na fé, ou foram fracas nos seus pensamentos e acabaram pegando vírus. Misericórdia, longe de mim falar nisso. Aliás, a gente vai daqui a pouco clamar por todas essas, as que eu sei e as que eu não sei, você vai colocando o nome aqui, a gente vai clamar junto. Mas eu estou dizendo que em tempos de guerra, em tempos de discurso de ameaça, de discurso de medo, o que Satanás tenta fazer é aprisionar nossa mente para que a gente se torne um soldado fraco. Alguém por onde ele possa investir e atacar. Porque ou eu prolifero discurso de ódio, ou discurso de medo, ou polêmica, ou faço piada. Ao invés de tomar a posição, qual que é a minha posição? Eu tenho uma revelação de quem é Jesus Cristo. Eu recebi fundamento. Com este fundamento, com essa revelação, eu posso ligar e desligar na terra. Porque foi essa palavra que Jesus deixou. Aliás, presta atenção uma coisa que a gente leu e não falou. Volta lá em Mateus 16, o versículo 13 fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Se você ainda não foi para a Terra Santa, não conhece Jerusalém, eu profetizo na tua vida que você vai conhecer essa terra. Não interessa se vai ser daqui a alguns meses, quando acabar essa pandemia e todo esse estado de emergência, de precaução que a gente tá, mas dá para você conhecer algumas informações sobre esse lugar. Cesareia de Filipe é a nascente do Jordão. Ela começa fraquinha, bem cristalina, bem limpinho, mas bem fraquinho. Depois vai virar aquele rio enorme, onde Jesus foi batizado, onde você tem lá a experiência de mergulhar no rio, né, profeticamente, simbolicamente e tudo mais. Só que ali a gente enxerga que Jesus não estava naquele lugar por acaso. Ele não perguntou para os discípulos quem ele era, o que os outros diziam, quem eles achavam que Jesus era, por acaso naquele lugar. Não foi porque eles estavam andando no meio do caminho e um virou para o outro e falou assim: eu tô cansado, vamos parar um pouco. E aí não tinha nada para fazer, nenhum assunto, Jesus começou um assunto aleatório. Não. Ali naquele lugar chamado Cesareia de Filipe, existe uma montanha. Nessa montanha existe uma gruta. Se você for lá até hoje, existe lá o nicho, existe lojinha vendendo. Naquele lugar, naquela montanha, existe uma entidade sendo adorada, que é o Deus Pan. É o demônio do pânico, do medo. Naquele lugar onde o medo imperava, porque qual era a forma de adoração dessa entidade? As pessoas, os adoradores dessa entidade,
levavam outras pessoas pro cume da montanha e jogavam, atiravam essas pessoas de lá e elas iam batendo nas fendas das rochas, né, nas pedras, e o jeito deles saberem, a forma deles saberem que aquele demônio recebeu o sacrifício deles é que o sangue da pessoa que foi jogada lá de cima aparecia na água. Se a pessoa morresse lá em cima de susto, de medo, parada cardíaca, traumatismo craniano, hemorragia interna, não caísse uma gota de sangue na água, eles jogavam outra pessoa até que o sacrifício fosse aceito. Naquele lugar onde o pânico imperava, onde o medo tinha o seu trono estabelecido, Jesus faz uma pergunta, faz um questionamento para trazer uma reflexão, mas muito além disso, ele traz uma revelação. Contra o medo, contra o pânico, existe um caminho, chama-se revelação de quem é Jesus. Contra um ambiente onde o medo está entronizado, onde as pessoas estão histéricas, só existe uma forma de estabelecer verdade. Não é discutindo, argumentando, ofendendo. A única forma de você estabelecer verdade num ambiente de medo é através da revelação. E ali naquele lugar onde havia um trono de medo estabelecido através do pânico, Jesus se revela como Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente conhece a palavra, lá em 1 João fala que aquele que não está no amor, ele sofre o terror do medo, porque no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, mas aquele que não é aperfeiçoado no amor, ele sofre o medo, porque o medo imputa castigo, o medo traz consigo punição. E a gente fica nesse ambiente, se eu não estiver aperfeiçoado no amor, se eu não tiver a revelação de quem é o amor de Jesus Cristo, se eu não receber quem é Jesus Cristo, o amor perfeito que morreu na cruz por mim, e Ele está comigo atravessando essa situação, independente de quantos índices de morte estão me rodeando, o medo vai me pegar e vai começar a fazer conta na minha cabeça e dizer, será que tá em pecado? Será que eu sou o próximo? Será que vai pegar alguém aqui em casa? Agora, se eu estou firmado neste fundamento, nessa revelação de quem Jesus Cristo é, de quem Ele é, Cristo, Filho do Deus vivo, a morte pode vir na investida, pode tentar me cercar, pode tentar ameaçar, eu continuo olhando e falando assim, se morrer para mim é lucro, se eu ficar, a minha vida aqui é Cristo, e eu não vou ficar debaixo da ameaça e debaixo da chantagem. O que eu estou fazendo aqui enquanto eu estou vivo é propagando a revelação para fortalecer a fé dos meus irmãos. Enquanto eu estiver por aqui, a minha função, ou a minha parte nesse reino é realmente fortalecer o outro, porque o reino não se trata de eu dizer que eu tenho a revelação do reino e você ainda não, e por causa disso eu sou melhor, não. O reino se trata de eu edificar a tua fé e a gente construir o reino juntos, estabelecer juntos. Aliás, Jesus fala, o reino está dentro de vós. Então, se o reino está dentro de mim, o que eu estou deixando imperar? O império das trevas? O reino do medo? Ou é o reino do Filho do seu amor? Se é o Filho do seu amor, se é o Cristo, Filho do Deus vivo, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora toda e qualquer situação que está trazendo pânico. Porque o que acontece? Ai, tem alguém acima de 60 anos em casa. O pânico dobra. Ai, tem recém-nascido em casa. O pânico triplica. Ah, você não pode sair, pelo amor de Deus, não sai de casa, não sai de casa. Você quer manter a sanidade mental, a estabilidade emocional, mas o pânico fala mais alto. Como que eu atravesso dias assim? Apenas sabendo quem é Jesus. Não porque alguém me contou, mas porque Jesus se revelou para mim, porque eu recebi de Deus revelação. Porque eu recebi de Deus revelação. Quem tem revelação fica firme, porque é o seguinte, é assim, ó, o ligar e desligar é chave de maturidade. Eu encerro um ciclo, eu começo outro ciclo e tem a ver sobre maturidade. Não tem a ver sobre conseguir coisas. Aliás, 2 capítulos para frente, no próprio livro, no próprio Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, se a gente ler, ele vai falar sobre ofensa. E aí ele vai falar que o que você tiver ligado na terra, vai ligar no céu, que desligar na terra, desligar no céu, sobre ofensa. Eu tava meditando, eu nem consegui meditar mais porque tava dando a hora de entrar aqui na live, mas eu falei assim, gente, isso tem muito mais a ver com maturidade.
Não é ligar para eu ter um carro, uma casa, uma promoção, dinheiro e etc. Ou a cura, ou o bem social, um bem maior. Não, tem a ver com eu liberar as pessoas daquilo que é o tormento. Porque a hora que eu perdoo uma ofensa, a hora que eu alinho e eu ajusto o meu caminho com o meu irmão, eu estou fortalecendo a fé dos dois, a minha e a dele. A palavra fala que se eu tiver, meu irmão pecou contra mim, eu vou com ele só. Eu não levo multidão. Eu não posto, eu não faço com plateia. Eu vou com ele, ali a gente se acerta. Se a gente se acertar, ganhei meu irmão. Se não acertou, eu peço ajuda e levo mais um. Só que ali, quando tem o acerto, a gente liga e a gente desliga. Maturidade. Nesses dias nós vamos precisar de maturidade para viver. Nesses dias a gente vai precisar de maturidade para fortalecer a fé dos nossos irmãos. A gente vai precisar de maturidade para não julgar e não entrar na próxima conversa de dizer que quem sofreu esse vírus, essa peste, essa pandemia, era quem estava fraco na fé, era quem estava desviado, era qualquer conversa religiosa maldita. E eu estou denunciando aqui qualquer tipo dessa conversa. Não, não. Da nossa parte nós temos recebido revelação de quem é o Senhor. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é filho de Deus e Deus é fogo consumidor. Então ele é consumidor e consumador. Começa nele, termina nele. E nesse intervalo ele consome. Consome toda a palha, consome todo o sentimento de engano, consome todo o medo, consome toda a histeria, consome toda a dúvida, consome toda a tristeza. É bom passar pelo luto, faz a gente refletir. Será que eu não estou pagando de super-homem, Mulher Maravilha? Será que eu também não estou sendo fraca demais? É bom passar pelo dia do luto. Mas eu tenho que saber o seguinte, se Jesus é o autor e consumador da minha fé, é nele que eu tô apoiado, na revelação de quem ele é pra mim, de quem ele se revelou pra mim. Aí você pode falar assim, poxa, Paulinha, mas eu não sei quem é Jesus, ele ainda não se revelou pra mim. Então a gente vai orar agora e fortalecer a tua fé, e vai pedir, Senhor, se revela pro teu filho. Porque a palavra diz, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre, quem procura, acha. Quem pede, recebe. Buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. O quanto você tem buscado que Jesus se revele para você? Só os 5 minutos obrigatórios de leitura? Só quando abre uma live e eu venho aqui e boto o emojizinho do foguinho do coração ou falo amém? Em que momento eu tenho me disposto a buscar? Em que momento eu tenho me disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, se revela a mim. Senhor, eis-me aqui, eu quero saber quem é o Senhor, eu não quero andar mais pelo que as pessoas falam. Eu quero confessar como Pedro confessou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, o Senhor é real. Fato é fato, tá morrendo gente, tá morrendo gente. Ah, estão dizendo que ainda vai demorar uns meses. Eu não sei o que estão dizendo. Eu sei que a gente vai passar por isso juntos. O que eu quero dizer e o que eu quero continuar declarando com a minha boca não é o discurso do medo, não é o discurso do pânico. Eu vou ser prudente. Porque a palavra que nós recebemos como comunidade é que a gente é simples como a pomba, prudentes como a serpente. Então, se a gente vai estabelecer prudência, a gente vai estabelecer prudência. Mas a prudência não vai ser desculpa para o medo. A prudência não vai ser camuflagem para o pânico. A prudência não vai ser discurso bonitinho para eu me esconder atrás de uma situação e não declarar que o meu Redentor vive. Para não declarar que em meio à dor, em meio à tristeza, em meio a essa situação de morte, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, mas e se você acontecer com você e você morrer amanhã? Querido, você pode ter certeza que você vai me encontrar no céu se você for para lá. E eu quero ter certeza que você vai me encontrar lá, porque eu tenho certeza que eu vou. Eu tenho certeza. Talvez você ligou essa live aqui achando que a gente ia ter uma palavra bonitinha, uma palavra agradável. Desculpa, querido, Deus me chamou para trazer palavra de confronto. E para esses dias não tem palavra bonitinha contra o medo. Não existe palavra bonitinha contra a ameaça. Existe palavra de confronto para te chacoalhar e falar assim, quem é o autor e consumador da tua fé? No que você tem acreditado? Porque se o assunto do medo, que está nos rondando todo dia, tem sido o seu autor e consumador, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O provável fim vai ser a morte. Agora, se o autor e consumador da tua fé, daquilo que você acredita é Jesus, você pode até passar pela morte, mas por causa de Jesus você tem vida.
vida em abundância, vida após a morte, vida eterna. É para isso que nós apontamos. A gente não aponta para o cenário de medo, a gente não aponta para o cenário de caos. O que a gente aponta, na nossa fé aponta para a vida eterna. O que a gente aponta, a nossa fé aponta é para a volta de Jesus Cristo. O que a nossa fé tem que apontar, a nossa comunhão tem que produzir é nas pessoas esperança, esperança da glória, porque Cristo em nós, esperança da glória. Que esperança é essa? Esperança que eu vou ver Jesus voltar, esperança que eu vou um dia encontrar com ele face a face no céu, esperança de saber que o meu amigo que faleceu hoje, eu vou encontrar com ele de novo e falar assim, você combateu o bom combate, e a gente está aqui celebrando junto o Cordeiro. Por quê? Porque você, enquanto esteve em vida, declarou Jesus. E a maneira de eu honrar a amizade que eu tinha com ele, enquanto ele estava nessa terra, é saber que a gente professa o mesmo Jesus e eu vou encontrar com ele de novo. É saber que a gente vai estar junto de novo. É saber que assim, olha, enquanto eu estou aqui, eu estou combatendo o bom combate. A hora que acabar a minha carreira nessa terra, eu posso ter certeza, eu fiz tudo que estava na minha mão, os dons que o Senhor colocou na minha mão, eu continuei operando. Aquilo que o Senhor derramou em mim e me comissionou, eu cumpri até o final. Eu posso ir e falar assim, Senhor, recebe, tá aqui, ó, o galardão que você está me dando não é meu, eu quero colocar aos teus pés. Eu sei que eu só venci, que eu só fui até o final porque Cristo é o Filho do Deus vivo e o Senhor se revelou para mim. Então agora, para encerrar esse turno, eu quero começar a clamar com você. Eu quero começar a orar e eu tenho alguns nomes aqui que eu fui anotando. Então eu tenho primeiro a família da pastora Miriam, que está enfrentando esse momento de luto. A pastora Miriam, o Emanuel, os seus pais, seus sogros, todos aqueles que estão ali em família, que são mais próximos, né? Eu sei que o bispo Wagner está internado, está aguardando o resultado do exame, e ele está internado com pneumonia, mas está fazendo os testes, por enquanto é só pneumonia. A Babi está internada, já deu positivo. O marido dela, o Marcinho, ainda está em quarentena, está em isolamento, esperando um resultado. Eu não sei mais quantos eu não cheguei a ter informação, mas talvez você tenha informação. Eu recebi informação pra gente orar também pela Stephanie, que tá com dores, tá com febre em casa, a filha da Alice e do Vantuir. A gente vai orar por eles. O que eu quero que você coloque aqui é que a gente ore junto. Se você sabe de alguém que tá nessa situação, seja família, seja amigo, querido, não faz diferença. Quem tem revelação fortalece a fé. Quem tem revelação de quem é Jesus Cristo não fica se abalando pelas notícias do mundo, porque esse texto que eu falei que Jesus é o autor e consumador da nossa fé e o Senhor é fogo consumidor, está lá em Hebreus 12. Hebreus 12 começa dizendo que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ficar embaraçados nessa coisa de não é, o pecado está muito perto, tem uma nuvem de testemunhas nos rodeando, mas a gente não toma atitude por causa da nuvem de testemunhas. A nossa atitude é porque o autor e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Ele suportou a cruz, a gente suporta também. O mesmo capítulo 12, que fala sobre disciplina, que fala sobre correção, que fala sobre advertência, que fala sobre Jesus nos amando como filho, Deus nos corrigindo como filhos. E talvez o mundo está tendo ali uma limpeza que Deus permitiu para que a gente se corrija como filho. Porque filho tem correção. Bastardo é que não recebe correção. Bastardo é que fica questionando o que Deus faz e que acha que não tem propósito, que Deus é tirano, que Deus não está olhando para essa terra e toda essa matança e toda essa peste. Não, Deus tem propósito em tudo e Ele continua com o controle de tudo. Esse mesmo capítulo 12 de Hebreus termina dizendo assim, fica tranquilo, aquele que uma outra vez, outrora, abalou a terra, agora ele vai abalar não só a terra, não somente a terra, mas também o céu. A gente tem vivendo dias que a terra e o céu estão sendo abalados. É notícia de que aeroportos estão fechando, fronteiras estão fechando, situações que estão dizendo sobre céus e terra, mas a gente entende que o céu está acima daquele céu que a gente vê aqui. Só que o Senhor está falando assim, ainda mais uma vez eu vou abalar os céus e a terra. Isso quer dizer, as coisas que foram criadas, então não é onde ele habita, está falando sobre criação, de forma que permaneça apenas o que não pode ser abalado.
A Karen acabou de colocar aqui, Babi está de alta do hospital, vai para casa se manter por 14 dias em isolamento, mas está saindo da UTI. Glória a Deus, eu acompanhei esses dias ela fazendo as lives dela lá nos stories, informando as pessoas, a igreja se levantou para orar. Não tô dizendo que orou por ela, não orou pelo outro, não é isso que eu tô dizendo, querido, para com a comparação. Chega com essa mentalidade do medo de se comparar e dizer por que um foi e o outro não. O Senhor tem propósito em todas as coisas. O que eu sei é que Ele é fogo consumidor. E se Ele vai abalar céus e terra para permanecer só o que não pode ser abalado, a palavra diz assim no último versículo, versículo 28 e 29, os dois últimos versículos. Diz assim: já estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Querido, existe diferença entre temor e ter medo. Temor é respeito, é ter amor, porque eu amo, eu respeito e eu me submeto. Porque eu amo, eu adoro e eu agradeço. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Eu não vou desafiar Deus e perguntar por que tudo isso está acontecendo, ou querer explicar de uma forma teológica, ou de uma forma até cética. Eu não preciso desse caminho. O que eu preciso crer é que Jesus Cristo é o autor, consumador da minha fé. Foi Ele que se revelou para mim, então eu tenho fundamento. Isso me traz maturidade para quê? Para continuar clamando: Senhor, nós temos um reino inabalável, Ele é invisível, Ele é inabalável, então por causa desse reino inabalável, a sua igreja agora se reúne clamando, Senhor, clamando em oração. Nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, porque a Babi já teve alta. Nós queremos te agradecer porque ela passou por esse tempo na UTI, e nós temos certeza que o Senhor se revelou para ela lá. Nós temos certeza, Senhor, que da mesma forma nós vamos ver outros testemunhos. Senhor, nós queremos apresentar ainda a vida do Marcinho, que está aguardando o resultado. Senhor, nós queremos clamar pela vida do Bispo Wagner, Senhor. Entra naquela UTI, esse quadro de pneumonia grave, Senhor. Ele ainda está fazendo testes, ainda não teve nenhuma confirmação, mas o Senhor é Deus, não interessa para qual quadro, para qual diagnóstico. Nós cremos na tua palavra, nós ligamos palavra de cura. Nós ligamos na terra palavra de paz. Senhor, coloca a paz na Andréia, coloca a paz na Júlia, coloca a paz no Guilherme, na Luísa, guarda aquela família, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos pelo Márcio, pela Luísa, Senhor. Nós agradecemos pela vida da Babi. Pai, eu quero clamar agora pela vida da Stephanie, Senhor, a vida da Alice, do Vantuí, Senhor, da Maiara, em nome de Jesus, do Breno, Pai. Senhor, guarda essa família. Nós enviamos agora. Stephanie recebe cura aí na tua casa. Tua mãe colocou aqui que vocês estão juntas clamando. E nós oramos por cura. Nós oramos para que realmente o Jesus Cristo se apareça aí e se revele para você. Que a tua fé não seja baseada na fé dos teus pais. Que a tua fé não seja baseada porque eles vão na igreja. Mas que a tua fé agora seja renovada. E que Jesus Cristo se revele para você. Senhor, nós abrimos os céus. E nós pedimos, venha com a tua paz. Pode abalar terra e céu, pode abalar todas as estruturas terrenas, pode abalar todas as coisas. Nós continuamos crendo em Ti, nós continuamos, Senhor, diante de Ti, sendo agradecidos, Senhor, Te adorando de modo aceitável, com reverência, Senhor. Nós declaramos que o Senhor continua, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Nós continuamos declarando que o Senhor está acima de todas as coisas, acima de todas as situações, acima, Senhor, de todos os diagnósticos, de todos os discursos de medo ou de pânico. Nós declaramos que nós te tememos, Senhor, não por causa do medo, não porque o Senhor é todo poderoso, mas porque nós o amamos, nós nos entregamos, nós nos submetemos, porque o Senhor é o autor, consumador da nossa fé. Pai, eu abençoo os teus filhos e eu declaro que não só o dia de hoje, mas esse tempo, Pai, de quarentena, esses 40 dias no fogo que nós temos experimentado, Senhor, desde segunda-feira, esses 40 dias no fogo que nós temos vivido experiência segunda-feira passada, desde esses dias, cada dia o Senhor tem falado, cada dia o Senhor tem manifesto a tua palavra, cada dia o Senhor tem dado sinais, cada dia o Senhor tem falado palavras, o Senhor tem confirmado, o Senhor tem dado direção. Nós queremos clamar como igreja, Senhor, como igreja reunida, cada um na sua casa, em concordância. Nós ligamos na terra, venha o teu reino inabalável. Nós ligamos na terra, venha, Senhor, com a tua revelação. Revela, Senhor, para cada um que está aqui nessa live, aqueles que vão assistir depois, aqueles que
vão entrar depois, Senhor, aqueles que estavam com a fé abalada, aqueles que estavam com a confiança abalada. Senhor, se o Senhor permitiu que se abalasse para que queimasse toda a palha, para que queimasse toda a dúvida, para que queimasse tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor permitiu. Mas nós queremos dizer agora, nós confiamos em ti. Nós declaramos que a nossa fé é somente em ti. Nós declaramos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos continuar com o turno, conforme nós recebemos a direção. Continua, querido. Continua em oração. Coloca louvor na tua casa. Continua adorando. Continua lendo a palavra. Não se canse de declarar a palavra. Ah, mas tá ameaça. Ah, mas eu acabei de saber de mais uma morte. Eu acabei de saber. Querido, eu também acabei. Eu acabei hoje. Eu não tô dizendo que eu não tô triste. Eu não tô dizendo que eu não tô sentindo muito, que eu tô desprezando a dor do outro. Eu tô dizendo, apesar da dor, Senhor, nós confiamos em ti. Senhor, apesar da dor, nós continuamos crendo no Cristo que é Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo não foi uma história que aconteceu alguns anos atrás, não. Ele é real, ele tá aí com você na tua casa, ele tá lá visitando, ele tá lá nos leitos de hospitais, ele tá lá na UTI, e é nisso que nós clamamos, é isso que nós ligamos na terra. Senhor, converte a nossa nação. Se o Senhor permitiu a peste, se o Senhor permitiu a enfermidade, se o Senhor permitiu que essa pandemia aparecesse para que essa nação se convertesse aos seus pés de maneira certa, de maneira firme, de maneira a não negar o teu nome, Senhor, nós nos submetemos e nós glorificamos a ti, em nome de Jesus, amém.